Fala, meu povo, agora vem mais análise. Essa análise é top demais, eu pretendo fazer ela do mesmo jeitinho, bem didática, fazer algumas analogias com a sua pessoa física, mas eu vou ter que dividir ela em dois vídeos, porque ela vai ficar bem longa aí, uns 8 minutos cada vídeo. Eu vou falar, de fato, como é calculado esse lucro, no caso do Cruzeiro, em 2025, foi um prejuízo de 115 milhões. Eu quero mostrar que esse prejuízo, na verdade, ele não é tão crítico assim, na minha visão, né, por muitos achando que eu sou enviesado. Obviamente que quem me acompanha sabe que quando a situação estava feia, eu fazia questão de apontar o dedo, e agora, como a situação está boa, eu faço questão de falar minha análise profissional. Esses 115 milhões de Cruzeiro são ótimos, lógico, se fosse lucro seria melhor ainda, mas eu vou mostrar alguns fatores que, por uma questão contábil, nós estamos tendo prejuízo. Na prática, se não fossem algumas regras contábeis, a gente teria lucro, tá? E eu ainda quero contar mais uma história. É muito importante os torcedores, principalmente outros times, entenderem o seguinte: para calcular o lucro, basicamente nós estamos falando de receita menos despesas, tá? Não é caixa, não é o dinheiro que entrou menos o dinheiro que saiu. É o lucro, é a receita, ou seja, o direito de receber dinheiro, independente se recebeu ou não, menos o dever de pagar algumas contas, independente se pagou ou não. Então, dando um exemplo aí no seu negócio aí. Se você vende 100, mas recebeu 50, a sua receita é 100. E outra coisa, se você tem um aluguel de 10, mais energia de 10, mais salário de 10, mas mesmo que você não pague tudo, você parcele isso, somou 30, a sua despesa foi 30, ponto. Então aqui não tem efeito caixa, tá? Tem efeito obrigações, e direitos e deveres, compromissos, tá? E aí entra uma coisa muito importante. Todo mundo tá falando, mas o Cruzeiro teve um prejuízo pequeno porque o Pedrinho injetou dinheiro no Cruzeiro. Tá? Mais à frente eu vou falar, na hora que eu for analisar o balanço do Cruzeiro, eu vou falar sobre a injeção do dinheiro do Pedrinho. De fato, o Pedrinho injetou dinheiro no Cruzeiro, tá? Na verdade, pelo que eu não tenho certeza aqui, mas o Cruzeiro, até agora, o Pedrinho já injetou acho que 400 milhões de reais no Cruzeiro, em 3 anos. Esse ano foi 100 e tantos, né? Ele também teve um empréstimo feito pela TAR Sports, que era a empresa do Ronaldo que ele comprou, teve uma parte que ele injetou, e isso vai virar capital social. É assim, como você tem um negócio, falou assim, ó, eu vou botar 100 mil no negócio, não estou emprestando para o negócio, eu pus para o negócio rodar. É isso que ele botou já 400 milhões no Cruzeiro. Por que ele está fazendo isso? Ele é louco? Não, porque ele acredita que esse negócio dele vai valorizar tanto. Então vamos supor, ele comprou um negócio por 500 milhões. Se o negócio hoje já vale 1 bilhão, ele já pagou os 500 que ele injetou, mais os 500 que ele comprou, mais os 400 que ele injetou. Então, ele acredita que o negócio dele vai valer mais. É assim que você faz com o seu negócio. Ele não está emprestando dinheiro para o negócio. Tá? E aí foi um parênteses, né? Mas ele emprestou um pouquinho via TAR. Então, tem 2 lançamentos separados ali. Mas eles não entram na receita. Essa é a mensagem que eu quero dar. Então, o lucro do Cruzeiro, o prejuízo do Cruzeiro é pequeno, não é porque o Pedrinho pôs dinheiro, não. É pequena porque as coisas estão equacionadas. E eu quero deixar muito claro para vocês, eu vou mostrar tudo aqui com gráficos, tabelas, bem organizado nos próximos vídeos, mas a notícia que eu quero dar para vocês é o seguinte: o Cruzeiro em 2025, ele praticamente não teve receita com venda de jogadores. E isso impacta diretamente, sim, no lucro. Se o Cruzeiro tivesse vendido, por exemplo, o Caio Jorge para o Flamengo, tá? Se eu não me engano, estava dando na ordem de 200 milhões de reais, né? O Cruzeiro já teria tido um lucro de 85 milhões de reais, porque isso ia ser contabilizado como receita. Quando o Cruzeiro, nós estamos falando que o Cruzeiro teve uma receita líquida de 600 milhões, não significa, ali, inclusive, nem está contabilizado receita com jogadores. As receitas de jogadores estão contabilizadas numa outra linha que chama receitas não outras receitas despesas ou receitas não operacionais. Mas isso está dando da ordem de 20 milhões de reais, uma mixaria, que é mais receita de mecanismo de solidariedade, quando os outros times vendem jogadores que foram formados no Cruzeiro, e as pequenas vendas que o Cruzeiro fez no ano passado. Mixaria, tá? Os valores, a valorização dos atletas, nada disso estão entrando aqui na receita. Então, o Cruzeiro está com a sua receita ainda minorada. Para quem está achando que a receita do Cruzeiro está majorada, eu te digo, está minorada, porque o Cruzeiro não exerceu sua estratégia de vender jogadores. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que o principal eixo de receita do futebol brasileiro de 3, 4 anos para cá não é patrocínio, não é name rights, não é royalties, não é nada disso, produtos licenciados, nada disso, é receita com jogadores. O Flamengo, o Palmeiras, que estão com receita de 1 bilhão para cima, a grande maioria é venda de jogadores. Então, na hora que você comparar, o Cruzeiro só tem 600 milhões de receita contra mais de 1 bi do Flamengo. O Flamengo e o Palmeiras têm receitas altíssimas com vendas das suas joias que o Cruzeiro não fez ainda. Porque o Cruzeiro tem um potencial muito grande de fazer receita com jogadores. Lembrando que o Cruzeiro recusou 12 milhões de euros no Jonathan Jesus, recusou a proposta do Caio Jorge.
recusou a venda não teve a venda do Kaique. É só aí eu tô falando de muita coisa, muita receita que o Cruzeiro não fez e vai começar a fazer a partir do momento que o Cruzeiro tiver um elenco já mais completo, tá bom? E mais, nessas despesas que foram 680 milhões, tem 186 milhões que não foi necessariamente compra de jogadores, que o Cruzeiro comprou, na verdade, em 2025, mais de 350 milhões de jogadores. Mas na verdade o Cruzeiro não lança compra de jogador, até porque isso não é despesa, isso é investimento. Mas o Cruzeiro é obrigado a lançar nas despesas uma espécie de amortização. Isso é uma regra contábil. O Cruzeiro pega um percentual do valor do seu elenco e lança como despesa. Isso é mais ou menos como você tivesse comprado um carro à vista, por 100 mil reais, você tem que lançar 10 mil como amortização, mesmo que você não está pagando esses 10 mil. É uma obrigação do código de contabilidade, então do CPC. Então, o Cruzeiro está lançando aí 186 milhões de reais de amortização, porque o elenco do Cruzeiro está tão valorizado, é tão caro hoje, que uma amortização é alta. Se não tivesse esse efeito de amortização e outros efeitos, na verdade, o Cruzeiro ainda tivesse vendido, na verdade, o Cruzeiro ia ter mais de 300 milhões de lucro. Olha que legal. Então, gente, aguarde o próximo vídeo que eu vou mostrar isso tudo com números, com gráficos e tabelas, mas aqui eu precisava passar um resumo que eu tenho certeza que nenhum analista especializado em futebol explica essas questões para vocês. E eu achava muito importante explicar, porque tem muita gente falando aí, na verdade, o Cruzeiro tá tendo pouco prejuízo porque o Pedrinho botou dinheiro. Não, o Cruzeiro tem pouco, o Cruzeiro ainda poderia estar com um resultado melhor ainda se tivesse tido venda de jogadores, e o Cruzeiro teve aí nesse resultado uma despesa de 190 milhões que não necessariamente saiu do bolso do Cruzeiro, é uma amortização considerado. Ainda teve mais 38 milhões de baixa de intangível, que eu vou explicar depois, 5 milhões de depreciação imobiliária, ainda teve a correção monetária da dívida. Tudo isso não sai do bolso do Cruzeiro e foi tratado como uma dívida. Isso tudo deu uma grana aí altíssima, aí, sei lá quantos milhões, mais de 200 e quase 250 milhões. Então, se isso voltasse para o resultado, o Cruzeiro teria tido um lucro de 154 milhões, considerando que não vendeu o jogador. Se ainda tivesse vendido o Caio Jorge, ia para 350 milhões, beleza? Aguarde o próximo vídeo, curta, compartilha com o pessoal, porque tá ficando muito legal. Tem vários outros vídeos já dessa série. Eu começo pelo Cruzeiro, depois eu vou fazer de outros times. Aqui no Professor Júlio Reis, de Gestão da Bola, que é o maior site profissional de análise econômico-financeira dos clubes de futebol do Brasil. Só que aqui é didático, aqui é para você entender. Valeu, abraço.